E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem PPL de 2021 que fala sobre acústica, ondulatória. A questão diz o seguinte: as notas musicais, assim como a grande maioria dos sons encontrados na natureza, são complexas e formadas pela superposição de várias ondas senoidais. A figura apresenta 3 componentes harmônicos e a composição resultante, construídas na mesma escala para um instrumento sonoro. Essa composição carrega uma assinatura sônica ou timbre do corpo que a produz. Então a gente tem ali a figura que a questão está comentando, e aí continua a pergunta. Essas componentes harmônicas apresentam iguais, então a gente quer saber o que elas têm em comum. Bom, a primeira coisa que a gente consegue ver é o seguinte, elas não apresentam frequências e nem comprimentos de onda iguais, A gente consegue ver de cara que frequência e comprimento são diferentes. Porque a frequência é a maneira como ela oscila, ela tem uma oscilação mais lenta, em relação a, por exemplo, a B, que tem uma oscilação, olha como a caneta se mexe mais rápido, e a C mais rápido ainda, A caneta se mexe muito mais. Então, a frequência seria essa quantidade de oscilações que elas nitidamente apresentam de forma diferente. Então, eu já sei que a frequência é um dado que não é igual para eles, eu já posso tirar ali a alternativa C, a alternativa B e a alternativa E. Outra coisa que a gente pode tirar também é o comprimento de onda, O comprimento de onda ele é o tamanho de um ciclo, que seria esse o tamanho do comprimento para A, o comprimento para B seria esse o tamanho, e o da C seria esse negócio minúsculo, ou seja, então os comprimentos dessas ondas também não são iguais, tirando a alternativa D e sobrando somente a alternativa A, que é a resposta dessa questão. Senhor, mas por que a amplitude é igual e a velocidade também? A velocidade a gente pode responder de uma maneira bem simples. Lembra que velocidade de uma onda, está relacionada diretamente com o meio de propagação dessa onda. E como a questão fala, isso aqui são componentes que juntos formam essa onda complexa aqui. Se são componentes de uma onda complexa, então elas estão no mesmo meio, Porque elas estão juntas formando uma só onda. Elas estão todas juntas ali, obviamente estão no mesmo meio. Então as velocidades delas têm que ser iguais, é uma característica, Quando o meio é o mesmo, a velocidade das ondas é igual. E a amplitude é um dado que a gente consegue ver na figura, é um dado visual, O que a gente consegue perceber? Eu vou traçar uma linha reta aqui bem no meio das ondas, então eu vou duplicar essa linha, vou colocar bem no meio das outras também, aqui, e vou duplicar e colocar aqui também, bem no meio das 3 ondas. Para quê? Para a gente conseguir então falar da amplitude. A amplitude é o máximo afastamento desse meio para cima ou desse meio para baixo. E aí, como a gente tem as linhas, dá até para contar. A gente tem 2 linhas de amplitude para essa aqui, temos 2 linhas de amplitude para essa aqui, e temos 2 linhas de amplitude para essa aqui. Ou seja, a amplitude, eu não sei quanto vale essas 2 linhas, mas é 2 linhas para cada uma delas, ou seja, elas apresentam a mesma amplitude. Então a resposta certa para essa questão realmente é a alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!